Buscarei com vocês, então, demonstrar como a igualdade pode ser pensada enquanto característica própria, inerente dos seres humanos, a partir do filme Ensaio sobre a Cegueira. Para isso, trarei a vocês algumas informações sobre o filme, falarei sobre como podemos pensar essa cegueira branca enquanto uma metáfora da igualdade, pois será ela a demonstrar a igualdade de fato entre todos, pois a todos assola, inclusive de maneira diferente, ímpar, a mulher do médico, porque todos aí também não têm nome nesse filme. Depois falarei um pouco sobre o pensamento do filósofo francês Rancière, de quem empresto a teorização sobre a igualdade, conforme trabalharemos a seguir. Tudo isso para que, enfim, possamos olhar, ver e reparar como o filme pode nos oferecer, a partir da experiência radical sofrida pelas personagens, as questões de igualdade e desigualdade em nossa própria sociedade. Então, vou falar um pouco sobre o filme agora. Este filme foi lançado no ano de 2008 e dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, também conhecido por dirigir Cidade de Deus, de 2002, Jardineiro Fiel, de 2005. Sendo uma produção cinematográfica multinacional, ela é brasileira, canadense e japonesa. Seu título original é Blindness, que vem de cegueira, né, do inglês, sendo traduzido para o português como Ensaio sobre a Cegueira. E aqui, na verdade, não existe aquela coisa em inglês tem um título assim, e em português fica totalmente diferente, né? Existe uma razão por trás. Isso porque o filme, na verdade, é uma adaptação de Ensaio sobre a Cegueira, um livro escrito por José Saramago, o primeiro Nobel de Literatura em língua portuguesa. A propósito, no tempo das pré-gravações do filme, Meirelles já afirmava de ser a opinião de Saramago uma preocupação norteadora de seu processo criativo neste trabalho. Saber dessa relação de adaptação entre livro e filme é muito importante para a nossa discussão, pois nos proporciona completar com o livro algumas brechas deixadas pelo filme. Mas isso, claro, sem que desconsideremos o fato de ambas, livro e filme, se tratarem de obras de arte distintas, manifestações artísticas que não guardam entre si uma relação de hierarquia. Ou seja, não busco defender ser o livro melhor do que o filme e vice-versa, mas busco mostrar que a comparação horizontal entre ambas nos oferece a possibilidade de enriquecer a nossa interpretação do filme e do livro, claro, para aqueles que puderam lê-lo e quem não conseguiu lê-lo ainda, recomendo. Né? Então, vamos falar um pouco sobre essa metáfora da cegueira, né? Que é uma cegueira um pouco diferente, eles enxergam tudo branco, né? Eles falam um mar de leite, uma luz muito forte. Então, ao mesmo tempo, eles enxergam, né? Mas eles não enxergam como nós. Dito ser o filme uma adaptação, posso então ler a vocês a epígrafe que abre o livro de Saramago, já que ela funciona como uma espécie de conselho para aquele que for iniciar a leitura do livro e como conselho para aquele que deseja pensar mais a fundo o nosso filme. Diz a epígrafe: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Nessa frase, chama a atenção o uso intencional do escritor sobre os três verbos relacionados ao sentido da visão, pois olhar, ver e reparar são tratados como sinônimos, não são tratados como sinônimos, e estão organizados de modo a criar uma sequência crescente de significado, de especialização da forma como captamos o mundo através do sentido da visão.
Creio que um exemplo daria conta de explicar melhor o que eu pretendo dizer ao mencionar esses 3 verbos. Então, imaginem vocês estarem a olhar por uma fresta de uma porta uma mesa de jantar com vários pratos sobre ela. Esta visão geral e despretensiosa dos objetos através da fresta seria o sentido do verbo olhar. Agora, através da mesma fresta, vocês voltam seus olhos para um dos tantos pratos inicialmente vistos e percebem que há nele vários hambúrgueres suculentos, repletos de queijo e bacon, né? Muito bom para se pensar nesse momento da noite. Então, esse processo de reconhecimento do alimento seria o sentido do verbo ver. Por fim, antes de abrirmos a porta e atacarmos desesperadamente aqueles hambúrgueres por conta da fome, né? Antes disso, vocês percebem algo de estranho que lhes incomoda neles, o que lhes forçam a se deter mais sobre os detalhes do alimento, dos pratos, da mesa, de tudo, até repararem que, na verdade, vocês estão diante de uma grande fotografia, uma imagem muito convincente em suas cores e formas representadas, mas apenas uma imagem. Este ato que lhes proporcionou um estranhamento em face do objeto hambúrguer para descobri-lo uma imagem é que significaria o verbo reparar. Então, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Essas etapas de olhar pela fresta, ver os alimentos e reparar a fotografia não ocorreriam necessariamente com todos. Alguns se contentariam simplesmente em olhar pela fresta, outros abrindo desesperadamente a porta para, inclusive, comer com todo o gosto a fotografia e assim se saciar. Se podes olhar, mais uma vez repito, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. É o conselho de Saramago que devemos considerar ao pensarmos o que o filme pode nos ensinar a respeito da igualdade entre todos os seres humanos e a desigualdade criada para todos separar. Quando pensarmos a cegueira branca, esta epidemia que se alastrou na sociedade representada no filme, devemos pensá-la enquanto uma metáfora, ou seja, parecer falar de cegos, né? O filme parece falar de cegos, mas na verdade é falar dos que, mesmo vendo, nada veem. Uma metáfora que evidencia radicalmente a maneira como muitas políticas governamentais são criadas, que partem da ideia de desigualdade para pensar o todo, excluindo uns em prol do bem de outros. E aqui eu abro um pequeno espaço para explicar como podemos pensar no filme a ideia de igualdade que está prevista enquanto direito no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A apropriação que faço de forma muito simplificada vem da obra do filósofo francês Jacques Rancière, para quem a igualdade não é algo que se cria ou que se reconhece por meio de lei, ou seja, não é uma ficção que, para existir no mundo, precisa ser criada e depois aplicada, mas sim uma condição humana, uma premissa da qual toda forma de poder parte para criar as relações de igualdade. Portanto, a desigualdade apenas existe porque todos os seres humanos são iguais entre si. Creio que esta ideia de igualdade, enquanto premissa da desigualdade,
fique mais clara também a partir de exemplos que são oferecidos pelo próprio Rancière. Numa relação de trabalho, o inferior hierárquico obedecerá ao seu superior desde que o comando dado pelo superior esteja garantido por lei. E esta lei deve ser uma criação das instituições que representam a comunidade, ou seja, que representam a dita vontade da maioria, como se convencionou chamar esse poder legitimador. Caso contrário, a força que sustenta a relação de hierarquia entre o inferior e o superior, chamados assim, por si só não será suficiente para justificar o comando dado por aquele sobre esse outro inferior, pois a igualdade está entre esses dois. Todo superior, afinal, sente a igualdade como a mais banal das realidades, afirma o Rancière. Não existe serviço que se execute, não existe autoridade que se estabeleça sem que o comandante tenha de falar, por menos que seja, de igual para igual com aquele que ele comanda. Por consequência, para que haja obediência de um pelo outro, existem as normas, as instituições consideradas legítimas, que inclusive distribuem funções determinando quem tem direito de impor a outros uma maneira de ser e pensar, quem é capaz de contribuir significativamente para a condução da sociedade e quem, nem ao menos, será contado como parte efetiva da comunidade. E me parece que essa análise filosófica sobre a nossa sociedade pode ser trazida para se pensar as situações de evidente desigualdade presentes no filme. A partir das considerações feitas, então, creio que podemos concluir que o filme nos ajuda a refletir sobre a igualdade inerente a todos os seres humanos, pois será a cegueira branca a tornar inegável a existência da igualdade real entre todas as personagens, já que a todos contamina, inclusive a mulher do médico, mas de forma distinta que, infelizmente, por conta do nosso tempo e da complexidade que envolve essa figura, teremos de deixar essa discussão específica para uma próxima oportunidade, que talvez a Carla me chame. E será a cegueira também a tornar visível as estratégias do governo do filme para manter a condição de desigualdade, já que, considerando a igualdade inerente entre todos, pois todos ficaram cegos, o ato governamental de enclausurar as personagens retiradas da massa popular, portanto, porque a gente tem um oftalmologista, tem uma secretária, tem um ladrão, não existem ministros, não há nenhum banqueiro, também não tem nenhum juiz, submetendo-as, essas personagens da massa popular, submetendo-as às condições subhumanas, sob pretexto de proteger a nação, pois o objetivo claro era a exclusão e, por que não dizer, o extermínio desses doentes. Evidencia radicalmente o problema de uma sociedade cuja vontade comum somente se manifesta de forma efetiva através de seus governantes supostamente preocupados em manter a organização do Estado. Ao ser camuflada a igualdade inerente entre os seres humanos e se legitimar o direito de obediência de uns em face do poder de outros, permite-se a produção de discursos de dominação criados apenas para sustentar o jogo das elites sobre a fantasia do princípio do bom governo. No filme, a produção da desigualdade realizada pelo governo só se torna possível pensar diante da radicalização da igualdade entre todos na forma da cegueira branca. Somos todos cegos, diriam as personagens, mas cegos que passaram a reparar o mundo. Eles passam a ter de decidir diretamente sobre os rumos
das suas próprias vidas e da vida em comunidade. Para além da sobrevivência, eles passam a compreender do que é constituído, né, o ser humano, pois todos temos sede e fome, todos temos frio e medo, sentimos atração pelos semelhantes, defecamos, somos capazes de matar pelos motivos aparentemente mais banais, mas também somos capazes de construir, de transformar a partir do que pode haver de mais primitivo. Tudo isso, igualmente, desde que nos permitamos ver a todos de maneira igual. Então, eu sei que... Oi? Por que ela não fica cega? A questão dela não ficar cega é uma questão bem complicada, mas dentro da literatura a gente pode dizer que, e plasmado na situação do filme, é porque sempre, para essas situações de catástrofe, há necessidade sempre de haver uma testemunha. É preciso que alguém veja, né, a barbárie, a catástrofe, né, para, vamos dizer assim, depois relatar. Mas eu digo que ela também se torna cega, né, no sentido de que ela também acaba sendo contaminada pela situação. Né? Ela consegue ver, ela passa pela barbárie, mas ela também deixa, querendo ou não, deixa de ver aquilo que os que estão cegos, né, o que estão vendo essa grande luminosidade, né, ela deixa de captar isso. Né? Então, vamos dizer assim, no final das contas, ela é a testemunha do que acontece. E chama muita atenção, acho que também no filme, como vocês puderam perceber, essa seguida. Sim, isso é interessante. Um homem não aguentaria. Não, mas Cara, eu acho. é interessante mesmo. Eu não sei se um homem no lugar dela, naquela situação, ela vendo tudo que aconteceu, o homem já ia surtar ali, já ia sair correndo, já ia matar. Não é? Ah, com certeza. Com certeza. Outro Não, mas, homem. eu acho sempre interessante isso. Se essa testemunha fosse um homem, ia ser diferente. Pode O ser. caos ia ser pior. Pode ser. O caminho seria diferente. Com certeza. Mas o porquê. E aí, né? Posso seguir? Eu não poderia dizer assim, porque de fato esse é um ponto que eu não vinha estudar, né, mas eu acho, de fato, eu acho super interessante que seja uma mulher, inclusive, né, diante de um cenário como o nosso, né, em que, principalmente na literatura, que muitos personagens são homens, né, são os homens que contam, eles que solucionam. Aqui não, é uma figura feminina, ela que dá a solução muitas vezes para situações, né, inclusive é ela que acaba, né, dando cabo ali do chefe, do líder, né. E eu não tinha reparado nesse negócio do nome. Nome, Verdade. Muito Que ninguém tem nome, né? O filme, a cena da gravação, assim, a gente nem reparou que... Ninguém chamava ninguém por ninguém. São, vamos dizer assim, são as estratégias utilizadas, assim, né, lógico, também tem um rol de explicações para isso, mas são umas das estratégias criadas também, inclusive no filme, né, para dar essa ambientação também de não ver. Ao a gente não conseguir enxergar, é que aqui o filme isso também passa um pouco despercebido, mas ao a gente não conseguir enxergar, essa ideia da igualdade se torna mais patente também, porque não existem mais as distinções de raça, inclusive as distinções de sexo, né, o que eu consigo fazer. O líder lá que foi morto era negro. Isso eu acho também super interessante. Vocês já tinham assistido? Não, né? Não. Alguém já tinha assistido? Eu comecei só, mas A professora tinha falado sobre esse A filme. professora tinha mandado a gente. Só que eu tinha imaginado outra coisa, algo assim. Agora, dentro não fica certo, Não, mas tipo, filme antigão, entendeu? Eu achei que esse é um filme nessa época, entendeu? Eu achei que esse é um
É um filme bem recente, né?